Eu achei que eles comiam pouco. Eu não sei se é por problemas financeiros, mas quando eu cheguei em Xangai, as pessoas comem muito pouco. Mas eu vou te contar no final o porquê. E por que eles comem pouco em Xangai? Porque quando eu fiz o cruzeiro, que a comida era free, a história mudou. Então, quando eu chegava no restaurante, em qualquer lugar, eu via as pessoas com aquela sopinha, bem pouquinha, comia, depois pedia um prato, outro, mas tudo muito pouco. Aí eu disse, todo mundo é magro por isso, porque comem pouco. Mas aí, quando eu cheguei no cruzeiro, que eu fui fazer o Spectre of the Sea, até o Japão, para ir para Nagasaki, foram 4 dias. Gente, fiquei horrorizada. Todo lugar que você passava era pratos de comida. Mudaram totalmente de atitude. Eu disse, como é possível? Na China eles estavam comendo assim tão pouco, por que estão comendo tanto aqui dentro do navio? Bem, para quem não sabe, é tudo incluso, né? Bebida, sendo que não é alcoólica, mas comida é tudo incluso. Você pode comer quanto você quiser e na hora que você quiser. Então, sempre que eu passava, de manhã, de tarde, de noite, não tinha horário. Tava aqueles pratão de comida exagerado nas mesas. Mesmo que não fosse, você tinha acabado de tomar o café da manhã, você passava na área da piscina e outros lugares, estava aqueles pratão de comida. E eu fiquei pensando, será que é porque está incluso no preço? Porque eu não vi eles comendo tanto assim na China. Não vi realmente. Na China eu vi as porções tudo piquititita, assim, miudinho, tudo pouquinho. E no navio, gente, parecia farra, sabe? E também outra coisa, não gostei da viagem. Tanto que com a lei da atração, como sempre eu faço uma viagem e procuro usar a lei da atração para atrair outras viagens, eu cheguei até a ficar preocupada, porque a minha sensação era tão ruim dentro do navio, que não tinha sol, era vento, fazia frio. Na área de cima, onde ficava a piscina, não tinha quase ninguém tomando banho, não tinha música ao vivo, não tinha aquela vibe mesmo de cruzeiro, sabe? De quando você vai para o Caribe ou quando você faz aí no Brasil. Muita festa, muita música, o pessoal tomando drinks na beira da piscina. Não tinha essa vibe. Tinha só a vibe de comer até explodir, certo? E ficava nas áreas de piscina onde era fechado, onde não tinha sol, porque eles se escondem do sol também. Se o sol aparecer um pouquinho, eles não vão tomar sol, eles se escondem porque eles não gostam de ficar com a pele escura, né? Vai lá entender o porquê, né? Você já imagina. Então, veja só, eu não gostei, não aconselho a ninguém fazer esse cruzeiro. Gostei sim de Nagasaki, quando eu cheguei foi muito bom, uma cidade muito boa, muito acolhedora, a comida foi o melhor sushi do planeta que eu já comi. Muito boa a comida, mas eu acho que o navio em si não tem muita diversão, não tem comunicação, não tem, é de muito diferente de outros cruzeiros que eu já fiz. Porque independente de falar inglês ou não, as pessoas, você vê as pessoas mais felizes, mais sorridentes. Então, eu não vi isso dentro do cruzeiro. Vi as pessoas muito de cara fechada, sérias, parecendo que, sei lá, pensavam só em comer. Essa é a conclusão. Depois, o outro fato muito estranho e que depois, se você parar para pensar, não é tão estranho assim. Por quê? Eles recolhem todos os passaportes. Quando você vai entrar no navio, foi o único navio onde eles recolhem todos os passaportes de todas as pessoas. A gente estranhou, não tinha cópia do passaporte, tivemos que fazer cópia para entregar o passaporte e eles recolhem. Por quê, gente? Eis a questão. Imagine, porque um país, né, que é comunista, então porque eles recolhem para o cidadão não fugir através do Japão, porque quando eles pisam em solo do Japão, se eles estão com os passaportes, eles podem dali não retornar mais para a China. Então eu acho que realmente é esse motivo, porque eu já fiz outros cruzeiros e nunca aconteceu isso. Somente lá que eles recolhem todos os passaportes. Aí depois do terceiro dia que você já está retornando para a China, é que eles lhe chamam e devolvem o seu passaporte, certo?
Isso foi muito estranho, porque eles recolheram até os nossos passaportes. A gente não tem nada a ver com isso aí. Ah, não, porque é regra, todo mundo tem. Isso para fazer ver, né, aos chineses que é normal, que é assim que acontece em cruzeiro. Mas geralmente não é. Eles não recolhem passaporte de ninguém. Quando eu já fiz mais 2 cruzeiros para o Caribe e não se recolhe passaporte de ninguém. Vou fazer o terceiro agora, em outubro, né? Vou também para o Star of the Sea, que é um dos maiores cruzeiros do mundo. Me acompanhar aqui que eu vou deixar todas as novidades, vou falar se realmente vale a pena. Então, esse que eu fiz, já deixo a dica, não vale a pena. Não vale a pena porque não tem muito a alegria, aquela vibe mesmo de sol, aquela magia, aquela música, sabe? Não tem. Eles são muito fechados. Até meu filho teve dificuldade no grupo de adolescentes, no sentido de que quase ninguém falava inglês. E os poucos que falavam, às vezes tentavam se comunicar traduzindo no celular. Quase no último dia ele fez amizade com uma criança que ele já falava um pouco de inglês, tanto que ele até brincou e disse: "Ô, minha mãe, o inglês dele parece como o da senhora." Porque eu não sei falar inglês muito bem, né? Eu me viro, como diz a história. Mas foi difícil também para ele, porque ele chegou a falar: "Ah, é um pouquinho chato." Bem diferente, enquanto os outros, sabe, o americano é diferente, lógico, né? Países livres, onde as pessoas podem sair, entrar quando quiser, fazer o que quer, falar o que pensa, o comportamento é diferente. E lá você via que eles são poucos, eu dizia assim, não oprimidos, mas sei lá, eu acho que já internalizou aquele sentimento neles de talvez não falarem o que pensem. Então, a dica que eu deixo, Xangai é muito bom, você pode visitar, é segura, é uma cidade segura. Eu cheguei a perder meu celular lá em um táxi e com mais ou menos 2 horas, o táxi trouxe meu celular de volta, porque eu esqueci dentro do táxi, fui na polícia, falei, eles fizeram uma foto minha, foto do meu filho, eles foram através das câmeras, foram rastreando até chegar no táxi, porque eu não sabia nem a cor do táxi. Não sabia placa, não sabia nada. Então, eles rastrearam, localizaram o táxi. Por quê? Porque tudo é monitorado com câmera. Se você fazer soltar um peido, sai nas câmeras. No fundo é assim. Então, tudo é monitorado. A cidade é muito segura, muito controlada. As pessoas não são sorridentes, não são sorridentes. Você vê eles muito sérios, muito... Não sei, gente, porque, como eu disse, é um país que você, quando você não pode falar o que você pensa, né? Quando você não tem liberdade, isso é muito triste. Outra coisa, as redes sociais nenhuma pega. TikTok, Instagram, esqueça. Isso não tem lá. Eles têm as redes sociais dele lá, chinesa. Para pegar o seu celular, você tem que baixar o VPN. Eu colegava o meu celular com a Coreia, certo? Para me conseguir ter internet e acessar meu Instagram, porque não conseguia. Se você só pegar o Instagram, a sua internet de lá da China, você não consegue acessar nada. Outra coisa, eu achei muito bom essa viagem no sentido de cultura, conhecimento, experimentar, experienciar todas as coisas e realmente saber como é o comunismo. Porque tem um monte de gente só falando, coisas boas sem conta, porque aqui na China é isso. Gente que às vezes até o próprio partido está pagando essas pessoas para falarem bem do país. Brasileiros que estão lá recebendo grana para falar bem do país. Porque eles não olham o lado negativo. Comem cachorro? Sim, gente, ainda comem. Não em grandes cidades, mas em lugares onde as pessoas são muito carentes, são muito pobres, comem sim. Você vê grandes diferenças de tecnologia. Por exemplo, no meu hotel onde eu estava, o vaso sanitário era super moderno, aquecia para você sentar, tinha jato de água para você até fazer um banho de asseio diretamente no vaso sanitário. Era tudo muito moderno, tanto que eu achei esquisito, você apertava um botão, saía um tubo e um jato de água lá, não achei muito bom. Mas, em compensação, eu fui em outros shoppings, em outros lugares, onde o banheiro era uma valeta, assim como, sabe, coletiva, que só tinha aquelas portas de divisórios sem porta, e todo mundo fazendo as necessidades ali, naquela valeta, e o negócio correndo, sabe? Foi horrível, horrível.
Nunca vi uma coisa tão horrível na minha vida. Então, existem coisas modernas, mas tem gente que fica dizendo, porque não é tudo moderno, não. Tem lugares que ainda está, assim, muito carentes de tudo. Tem pessoas também passando necessidades, situação financeira ruim, principalmente em cidades pequenas, vilarejos, lugares de agricultura, porque o chinês ele não pode sair de uma cidade para outra sem a permissão do governo. Tem que ter a permissão do governo para você sair de onde você mora para ir morar em outro lugar. Porque senão você vai nasceu ali, morre ali, sem poder sair. Isso. Então, tem muitas regras na China. Entendeu? Muitas regras. Quando você viaja para lá, você já tem que estar atenta. Também no aeroporto, quando a gente voltou, outra complicação. Não estava aparecendo o visto do meu filho aqui da Inglaterra. Então, eles criaram muitos problemas para a gente voltar. Meu marido ficou irritado, porque ele disse, como ele mora lá, ele estuda lá, eu sou casada, essa é minha esposa, por que meu filho não pode entrar? Porque não está constando aqui. Porque na realidade ele é o padrasto do meu filho. Não está constando o visto aqui. Aí ele falou, é o computador de vocês que não presta. Manda uma mensagem para lá, para Londres, para o aeroporto, para eles deixarem a gente entrar. Aí foi que eles mandaram a mensagem, a gente ficou lá um tempão esperando, foi horrível. Até eles resolverem isso. Agora, imagina um absurdo. Se uma pessoa estrangeira que já mora aqui, eles fazem toda essa dificuldade para sair do país, imagine para um chinês. Para sair do país, só sai com visto e com autorização do governo. Ninguém sai assim à toa, porque eles controlam o seu passaporte. O passaporte do cidadão é controlado. Você vê uma simples viagem que a gente foi para o Japão, eles recolheram todos os passaportes. Agora imagine se você vai fazer seu passaporte e vai querer viajar para qualquer lugar. Impossível, impossível, você não consegue sair de lá. Para você sair de lá, eu acho que tem que ter o porquê. É por isso que às vezes é muito suspeito. Será que todas essas pessoas que estão aí no Brasil, que dizem que estão trabalhando, principalmente na Bahia, que eu sou baiana, será que realmente é para isso? Trabalhando ou é com outro intuito? Ou tem segundas intenções? Eu não acredito. Por quê? Porque não colocaram os brasileiros para trabalhar, tanto brasileiro desempregado, sem trabalhar, precisa pegar mão de obra da China? Então, tudo tem um propósito, com certeza. E o propósito, com certeza, não é que é o melhor para o Brasil. É o melhor sempre para eles. Então, o vídeo de hoje foi isso. Não gostei da viagem. Mesmo assim, eu procurei, na viagem, aproveitar o máximo possível. Eu pensei, bem, como não tem aquela vibe, aquela energia de música que eu amo, de se divertir, falar com todo mundo. Então, eu vou aproveitar para me ler. Peguei livros, graças a Deus que eu tinha levado alguns livros, que eu sempre levo para viagem. Aproveitei para me ler e aproveitar de forma diferente, porque tudo na vida você tem que ver o lado positivo das coisas. Eu aproveito para relaxar, vou malhar, vou fazer sauna, vou aproveitar de outras formas. E é isso. Beijo, fique com Deus. Me segue para o canal para mais dicas. Vou dar dicas de viagem, dicas de lei da atração. E estou preparando o e-book, que, gente, vai ser um valor simbólico, ridículo, que é justamente para você começar a mudar a sua vida através da lei da atração. Pensar, sentir e viver da forma que você quer. Beijo, meus amores.